Em um leilão de arte, um grupo de clientes ricos e enquanto uma empregada negra começa a pintar, esperando um desastre. Quando veem sua obra-prima finalizada, eles ficam em silêncio, atordoados com seu talento, percebendo que seus preconceitos o cegaram. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. Os lustres lançam um brilho dourado sobre os pisos de mármore da mansão de Alexander Morrison, onde a elite de Nova York se reúne para o leilão de arte mais esperado da temporada. O grande saguão fervilhava de conversa sobre pinturas de milhões de dólares e artistas emergentes, enquanto garçons em uniformes pretos engomados serpenteavam pela multidão com taças de champanhe equilibradas em bandejas de prata. Beatrice Lancaster estava perto da entrada, seu vestido de grife refletindo a luz enquanto ela examinava a sala com casualidade praticada. Sua reputação como uma colecionadora de arte astuta a precedia, e ela já havia marcado 3 peças no catálogo do leilão que complementariam sua extensa coleção. Ao lado dela, Evelyn Rhodes ajustou seu colar de pérolas, um hábito nervoso que ela desenvolveu ao longo de anos competindo por status social. Você viu o roto que eles estão apresentando hoje à noite? Beatrice perguntou, sem tirar os olhos do catálogo. Ouvi dizer que o lance começará em 12 milhões. Os dedos perfeitamente manicurados de Evelyn apertaram sua taça de champanhe. 12. Isso é bastante modesto, considerando o mercado. Estou mais interessada na seção de artistas emergentes. Há um novo e fascinante expressionista abstrato de Berlim. A conversa foi interrompida pela chegada de Charles Winston. Ele se moveu pela multidão como se fosse o dono, seu terno caro e sorriso desdenhoso servindo como armadura contra aqueles que ele considerava inferiores a ele. Charles fez fortuna em startups de tecnologia, mas sua verdadeira paixão era usar sua riqueza como uma arma no mundo da arte. Senhoras, ele disse, aproximando-se delas com um sotaque afetado. Vejo que estamos todos caçando TR. Ele olhou para um jovem casal examinando uma escultura próxima. Embora eu deva dizer, eles estão deixando qualquer um entrar hoje em dia. Aqueles dois não saberiam distinguir um Picasso de uma pintura a dedo de uma criança em idade pré-escolar. Beatrice deu uma risada educada, enquanto Evelyn assentiu em concordância. A hierarquia social nesses eventos era clara, e todos desempenharam seus papéis perfeitamente. A atenção da multidão mudou quando um movimento perto da entrada de serviço chamou sua atenção. Uma jovem negra com roupas simples estava montando um cavalete no canto. Ela se movia com propósito, colocando pincéis e tintas com precisão cuidadosa. A maioria dos convidados simplesmente olhava para além dela, presumindo que ela fazia parte da equipe de limpeza. Isso é algum tipo de arte performática? Charles perguntou em voz alta, ganhando várias risadinhas dos convidados próximos. Ou alguém esqueceu de verificar as credenciais na porta? A mulher, Aissa, continuou sua preparação, seu rosto não revelando nenhuma reação aos comentários flutuando ao seu redor. Seus movimentos eram deliberados, profissionais, mostrando uma familiaridade com suas ferramentas que passou despercebida pela maioria dos presentes. A atmosfera mudou quando Harrison Wells, o leiloeiro, pisou na pequena plataforma na frente da sala. Ele era conhecido por sua habilidade de aumentar lances com apenas uma sobrancelha levantada. Mas esta noite havia algo diferente em seu comportamento. Senhoras e senhores, ele anunciou, sua voz cortando a conversa. Antes de começarmos nosso leilão programado, temos uma apresentação especial. Por favor, deem as boas-vindas a Aissa Johnson, que criará uma peça original esta noite. O anúncio foi recebido com um silêncio desconfortável, seguido por sussurros e trocas de olhares. Charles não se incomodou em abaixar a voz ao dizer: "Isso é algum tipo de piada? Estamos aqui para aquisições sérias, não para amadores." Beatrice e Evelyn trocaram olhares cúmplices, suas expressões uma mistura de confusão e desdém. Os outros convidados começaram a se aglomerar em pequenos grupos, suas conversas murmuradas um zumbido de desdém. Crença e julgamento. Aissa estava em seu cavalete, sua postura ereta e confiante, apesar da onda de ceticismo que a invadia. Ela pegou seu pincel com mãos firmes, aparentemente alheia aos olhares incrédulos e sorrisos mal disfarçados ao seu redor. O cenário estava pronto para um confronto entre dois mundos. A elite estabelecida do mundo da arte e um estranho que ousou reivindicar espaço em seu domínio cuidadosamente guardado. Enquanto Aissa erguia seu pincel para a tela,
A atmosfera da sala ficou densa com antecipação e preconceito. Seus movimentos eram precisos e confiantes, cada pincelada deliberada enquanto ela começava a estabelecer a base de seu trabalho. As linhas iniciais surgiram ousadamente, sugerindo o contorno de uma paisagem urbana. Beatrice se inclinou para mais perto de Evelyn, mantendo sua voz baixa, mas afiada. Suponho que todos nós devemos ficar aqui e fingir que isso é normal. Seus dedos tamborilaram contra seu catálogo de leilão, um sinal sutil de sua crescente irritação. A resposta de Evelyn veio com uma leve curvatura de seu lábio. Querida, a ajuda geralmente espera até depois do evento para limpar, não durante. Sua tentativa de humor rendeu algumas risadas dos que estavam por perto, mas as risadas morreram rapidamente quando a pintura de Aissa começou a tomar forma. A tela estava ganhando vida com um vigor inesperado. O que começou como linha simples se transformou em uma paisagem urbana complexa, mas não a versão higienizada vista nas janelas da galeria. A cidade de Aissa pulsava com energia bruta. Escadas de incêndio zigue-zagueavam pelos edifícios como veios de aço, janelas refletiam luz e sombra, e as ruas pareciam respirar com histórias não contadas. Walter Shen, o crítico de arte em destaque da noite, estava um pouco afastado dos outros convidados. Sua reputação de honestidade brutal lhe rendeu respeito e medo no mundo da arte. Ele observou o progresso de Aissa com os olhos semicerrados, sua expressão usual de desdém entediado mudando lentamente para algo mais complexo. A pintura continuou a evoluir. O pincel de Aissa se movia com confiança crescente. Adicione camadas de cor que de alguma forma conseguiram capturar tanto a coragem quanto a graça da vida urbana. Os edifícios em sua peça não eram meras estruturas. Eles eram testemunhas da luta e do triunfo humanos. Suas paredes guardavam segredos que pareciam vazar através da própria tinta. Técnica interessante, Walter murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Seu olhar treinado captou as maneiras sutis como Aissa manipulava luz e sombra, criando profundidade que não deveria ser possível com traços aparentemente tão simples. Apesar de seu ceticismo profissional, ele se viu dando um passo mais perto. As reações dos outros convidados começaram a se fragmentar. Alguns mantiveram sua indiferença inicial, fazendo um show de checar seus telefones ou sussurrando por trás das mãos levantadas. Outros, no entanto, não conseguiram deixar de ser atraídos pela obra de arte emergente. A pintura exigia atenção, não por choque ou truques, mas por sua autenticidade inegável. A expressão cuidadosamente mantida de desinteresse de Beatrice quebrou um pouco quando ela viu um detalhe em particular emergir: um pequeno grupo de crianças brincando de double dutch entre os prédios, suas formas sugeridas em vez de detalhadas, mas de alguma forma capturando perfeitamente o movimento e a alegria do momento. Evelyn se mexeu desconfortavelmente, sua confiança social usual vacilando. A vibração da cena diante deles estava fazendo sua própria coleção cuidadosamente selecionada de arte aceitável parecer subitamente vazia. Ela olhou ao redor, buscando segurança nas reações dos outros, mas encontrou apenas expressões conflitantes. Walter se aproximou ainda mais agora, seu olhar crítico captando cada nuance da técnica de Aissa. Sua pincelada era pouco convencional, quebrando várias regras da pintura clássica, mas alcançando efeitos que falavam de algo mais profundo do que mera habilidade técnica. Ele se viu intrigado sobre como ela conseguiu capturar não apenas a realidade física da cidade, mas sua alma. A pintura estava agora quase pela metade, e a energia na sala havia mudado palpavelmente. O inicial murmúrios de descrença e escárnio deram lugar a um silêncio desconfortável, pontuado apenas pelos sons suaves do pincel contra a tela. Mesmo aqueles que queriam ignorar o trabalho se viram incapazes de desviar o olhar. A cidade na pintura de Aissa não era bonita em nenhum sentido convencional, mas possuía um poder inegável. O contraste entre as duras realidades que ela retratava e a esperança subjacente tecida em cada pincelada criava uma tensão que ressoava com algo cru e real, algo que as fachadas polidas dos ocupantes da mansão não conseguiam ignorar. A expressão de Walter havia se transformado de ceticismo para concentração intensa. Sua reputação havia sido construída na identificação do verdadeiro talento, independentemente de sua fonte, e o que ele estava testemunhando estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. A habilidade técnica era evidente, sim, mas havia algo mais, algo que não podia ser ensinado em nenhuma escola de arte ou comprado com qualquer quantia de dinheiro.
O rosto de Charles Winston ficou cada vez mais vermelho enquanto observava o crescente interesse no trabalho de Aissa. Ele se moveu pela multidão com passos deliberados, posicionando-se onde sua voz pudesse ser ouvida. Bem, isso não é encantador? Todos nós nos tornamos tão progressistas, não é? Parados aqui assistindo a ajuda a pintar com os dedos. Suas palavras caíram no vazio na atmosfera carregada. Vários convidados que poderiam ter rido antes agora desviaram o olhar desconfortavelmente. A pintura progrediu para revelar mais de sua narrativa complexa, uma história de vida urbana que não poderia ser descartada com piadas baratas. Aissa continuou trabalhando, seu pincel se movendo com foco inabalável. Cada pincelada acrescentava profundidade à paisagem urbana, revelando camadas de vida dentro do concreto e do aço. Escadas de incêndio se tornaram locais de encontro, janelas quebradas refletiam sonhos e grafites se transformavam em poesia. A habilidade técnica era inegável, mas era a verdade crua em seu trabalho que o tornava impossível de ignorar. Isso é absolutamente absurdo. Charles persistiu, sua voz aumentando com frustração por ser ignorado. Eu não vim aqui para assistir a uma contratação de diversidade brincar de ser um artista. Existem padrões neste mundo. Walter Shen se afastou de seu posto de observação, seu olhar crítico nunca deixando a tela. Ele se aproximou de Aissa, estudando a maneira como ela colocava camadas de cores para criar profundidade. Sua presença perto de seu espaço de trabalho enviou uma onda pela multidão. A opinião de Walter poderia fazer ou destruir carreiras no mundo da arte. O rosto do crítico permaneceu impassível, mas seus olhos traíram intenso interesse. Ele observou enquanto Aissa capturava a essência da vida comunitária nas margens de sua paisagem urbana. Varais conectando prédios como bandeiras de oração, crianças brincando em jatos de hidrantes, idosos jogando xadrez em caixas de leite. Observe como ela usa a luz. Walter falou calmamente, mas na atmosfera tensa, suas palavras foram ouvidas. A interação entre sombra e esperança. Isso não é mera representação, é a verdade na tela. Charles Zombo Alto. Verdade. Por favor. Isso não passa de bajulação às sensibilidades atuais. A arte real requer treinamento, tradição, compreensão dos mestres. A arte real, Walter interrompeu, sua voz afiada, requer coragem para ver e mostrar o mundo como ele é, não como fingimos que ele seja. Ele se aproximou da tela, apontando para detalhes específicos. Olhe para a textura dessas paredes de tijolos, a maneira como elas mantêm decadência e dignidade. Isso não é apenas técnica, é experiência vivida transformada em poesia visual. As palavras do crítico pairavam no ar, forçando a elite reunida a confrontar suas próprias suposições. Alguns se mexeram desconfortavelmente, outros se aproximaram para ver o que Walter estava apontando. A pintura havia se tornado impossível de descartar como mera novidade. Aissa trabalhou firmemente nessa troca, cada pincelada aumentando o poder crescente de sua peça. A cidade em sua pintura não era apenas edifícios e ruas, era um organismo vivo, respirando com as experiências coletivas de seus habitantes. Walter descobriu questionando seus próprios preconceitos sobre arte e autenticidade. Sua carreira foi construída com base na compreensão das regras estabelecidas do mundo da arte, mas diante da tela de Aissa, essas regras de repente pareciam inadequadas. A honestidade crua em seu trabalho desafiava tudo o que ele pensava saber sobre o que tornava a arte valiosa. Diga-me. Ele finalmente se dirigiu a Aissa diretamente, sua voz carregando curiosidade genuína em vez de condescendência. O que o levou a capturar essa perspectiva em particular? Esses momentos da vida entre as sombras. A sala prendeu a respiração, muitos ouvindo a voz de Aissa pela primeira vez naquela noite. A distância entre o mundo da galeria de elite e a realidade retratada em sua tela parecia se esticar e se contrair naquele momento de antecipação. A tentativa de Charles de manter o controle da narrativa saiu pela culatra, chamando ainda mais atenção para o poder inegável do trabalho de Aissa. A dinâmica social usual desses eventos foi interrompida, forçando todos os presentes a confrontar não apenas a arte, mas suas próprias reações a ela. A pintura continuou a evoluir, cada novo detalhe aumentando seu impacto. O que começou como uma interrupção indesejada na noite deles se tornou um confronto inevitável com a verdade, o talento e seus próprios preconceitos. Aissa pausou seu trabalho com o pincel,
encontrando o olhar de Walter com dignidade silenciosa. Eu pinto o que vejo, ela disse, sua voz clara e firme. A beleza existe em todos os lugares, mesmo em lugares que as pessoas escolhem não olhar. Ela gesticulou para um detalhe em sua pintura, uma janela quebrada com uma planta florescente crescendo através das rachaduras. A vida encontra uma maneira de prosperar, mesmo em espaços esquecidos. A simplicidade e o poder de suas palavras criaram uma mudança palpável na atmosfera da sala. Walter assentiu lentamente, sua fachada profissional rachando para revelar interesse genuíno. Conte-me mais sobre sua formação, ele disse, ignorando os murmúrios de desaprovação de alguns dos convidados. Eu pinto desde que pude segurar um pincel. Aissa respondeu, adicionando sombras sutis a uma escada de incêndio onde crianças brincavam. Eu limpo casas durante o dia, incluindo esta mansão. Mas à noite, eu pinto o que vejo na cidade, a cidade real, não apenas as partes que as pessoas querem ver. Beatrice deu um passo à frente, seus saltos de grife estalando contra o piso de mármore. Isso tudo é muito tocante, ela disse, sua voz pingando com polidez forçada. Mas certamente devemos retornar ao leilão real. Há peças sérias a serem consideradas. A tensão crescente foi interrompida por sussurros dispersos enquanto os convidados notavam lágrimas se formando nos olhos de Walter. O crítico endurecido, conhecido por suas avaliações implacáveis, ficou paralisado diante da pintura. Você vê isso? Ele perguntou, apontando para uma seção específica onde Aissa havia capturado uma mulher idosa cuidando de um jardim no terraço. Isso é mais do que técnica. Isso é verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aissa continuou pintando, adicionando camadas de profundidade à sua paisagem urbana. Cada pincelada parecia desafiar as barreiras artificiais entre a arte erudita e a experiência vivida. Passei décadas criticando arte, Walter continuou, sua voz carregada de emoção. Vi milhares de pinturas nas melhores galerias do mundo. Mas isso... Ele gesticulou para o trabalho de Aissa. É isso que a arte deve fazer. Deve nos fazer sentir algo real. Os outros convidados se mexeram desconfortavelmente. Alguns se aproximaram para examinar os detalhes que Walter havia apontado, enquanto outros mantiveram distância, agarrados a seus preconceitos. A pintura havia se tornado um espelho, refletindo seus próprios preconceitos e suposições. Beatrice tentou mais uma vez retomar o controle da situação. Embora isso seja interessante, ela começou, mas suas palavras sumiram quando ela se viu atraída pelos detalhes de uma jovem pulando corda, seu rosto uma captura perfeita de pura alegria em meio à decadência urbana. A pintura estava quase completa agora, e mesmo aqueles que inicialmente zombaram não puderam negar seu impacto. Aissa se criou mais do que apenas uma imagem. Ela havia capturado uma verdade sobre a vida, a luta e a beleza que transcendia as barreiras sociais. Walter ficou em silêncio por um momento, então falou novamente. Sua voz crítica substituída por algo mais vulnerável. Onde você aprendeu a pintar assim? A vida me ensinou, Aissa respondeu, seu pincel nunca parando. Cada prédio que eu limpo, cada pessoa que passo na rua, cada nascer do sol sobre os projetos, todos eles me ensinaram a ver beleza em lugares inesperados. A tensão na sala havia se transformado de hostilidade desdenhosa para algo mais complexo. A elite reunida se viu confrontada não apenas por talentos que não podiam ignorar, mas por suas próprias suposições sobre de onde a arte e a beleza poderiam vir. Enquanto Aissa trabalhava nos detalhes finais de sua pintura, a distinção entre servo e artista, entre alta cultura e vida nas ruas, começou a se confundir. Sua tela havia se tornado uma janela para um mundo que muitos presentes escolheram não ver, forçando-os a confrontar tanto sua beleza quanto sua própria cegueira. O leiloeiro deu um passo à frente, limpando a garganta nervosamente. O protocolo usual para a avaliação de arte parecia inadequado para este momento. A atmosfera da sala tinha ficado pesada com pensamentos não ditos e perspectivas mutáveis. Senhoras e senhores, ele anunciou, agora devemos avaliar o trabalho da Sra. Johnson. Sua voz carregava menos de sua autoridade usual, como se ele também sentisse que as métricas tradicionais de valor estavam sendo desafiadas. A pintura de Aissa agora comandava a sala. A paisagem urbana que ela havia criado pulsava com vida. Varais de roupa pendurados entre prédios como faixas de festivais, crianças brincando no jato de hidrante,
casais idosos sentados nas escadas, jovens artistas pintando murais nas paredes. Mas era mais do que apenas cenas da vida na cidade. Era um testamento da dignidade e da beleza da existência cotidiana. Evelyn Rhodes, que construiu sua reputação ao identificar a próxima grande novidade na arte, se viu questionando tudo o que achava que sabia sobre Val Ué. Sua coleção cuidadosamente selecionada de obras importantes de repente pareceu vazia em comparação com a autenticidade crua diante dela. A técnica é... Evelyn começou, então parou, lutando para manter seu tom autoritário de sempre. É diferente de tudo que já vi. Ela se aproximou para examinar uma seção específica onde Aissa havia capturado o reflexo do pôr do sol em uma janela quebrada, de alguma forma tornando-a mais bonita por estar quebrada. A pintura não apresentava marcos famosos ou horizontes reconhecíveis. Em vez disso, capturava a essência da vida urbana, as lutas, os triunfos, os momentos cotidianos de graça que a maioria da elite reunida havia se treinado para não ver. Os marcadores típicos de valor artístico, assinaturas famosas, procedências de galerias de prestígio, registros de casas de leilões, pareciam repentinamente sem sentido. A multidão reunida caiu em um silêncio desconfortável. A conversa usual sobre preços e potencial de investimento estava notavelmente ausente. Em vez disso, eles se viram confrontando perguntas sobre o que realmente torna a arte valiosa. Aissa deu os toques finais ao seu trabalho, cada pincelada deliberada e confiante. A pintura concluída parecia respirar com vida própria, desafiando todos os presentes a ver o mundo de forma diferente. O uso da luz. Um convidado começou, tentando recorrer ao jargão familiar do mundo da arte, mas as palavras pareciam inadequadas. A pintura não era apenas sobre técnica ou estilo, era sobre verdade. Charles se mexeu inquieto, sua bravata anterior diminuindo diante do talento inegável. Seu relógio caro captou a luz enquanto ele verificava as horas, um gesto nervoso que traía seu desconforto. Ao redor da sala, outros convidados estavam tendo momentos semelhantes de reflexão. As hierarquias sociais e pretensões usuais começaram a parecer frágeis e artificiais em comparação com o poder autêntico do trabalho de Aissa. Walter permaneceu em silêncio por vários minutos, seu olhar crítico absorvendo cada detalhe. Quando ele finalmente falou, sua voz não carregava nada de seu habitual cinismo. Não estamos apenas olhando para uma pintura, ele disse calmamente. Estamos olhando para nós mesmos e para o que escolhemos não ver. A mão de Evelyn tremeu levemente quando ela pegou outra taça de champanhe. Sua identidade cuidadosamente construída como formadora de opinião do mundo da arte pareceu subitamente precária. A pintura diante dela não podia ser descartada com críticas inteligentes ou manobras sociais. A sala havia se tornado desconfortavelmente quente, ou talvez fosse apenas o calor do reconhecimento. A compreensão de que a verdadeira arte nem sempre vem embrulhada no pedigree certo ou com as credenciais certas. À medida que os momentos finais de avaliação se aproximavam, cada pessoa presente parecia perdida em seus próprios pensamentos, confrontando não apenas a pintura diante deles, mas suas próprias suposições sobre arte, valor e quem decide o que importa. As métricas usuais de valor artístico, representação em galeria, recordes de leilão, aclamação da crítica, pareciam se dissolver diante de algo mais fundamental, a capacidade da arte de revelar a verdade e desafiar a percepção. Walter Shen pigarreou, quebrando o silêncio pesado. O que estamos testemunhando aqui? Ele começou, sua voz carregando a autoridade de décadas no mundo da arte. Não é apenas talento. É um espelho sendo erguido para nossos próprios preconceitos. A sala se agitou desconfortavelmente. Vários convidados mudaram seu peso, evitando contato visual com a pintura e uns com os outros. A coreografia social usual desses eventos foi completamente interrompida. Isso é absurdo, Charles interrompeu, sua voz afiada com raiva defensiva. Não estamos aqui para comentários sociais. Este é um leilão, não um evento de caridade. Suas palavras pairaram no ar, pesadas com implicações que fizeram até mesmo seus apoiadores habituais estremecerem. Walter se virou para encará-lo diretamente. Diga-me, Sr. Winston, o que exatamente torna a arte valiosa? O preço, o pedigree do artista, ou talvez sua capacidade de nos comover, de nos fazer ver o mundo de forma diferente. Seu tom era medido, mas carregava um toque de desafio.
A multidão reunida começou a se dividir em facções. Alguns convidados se aproximaram de Charles, apegados a hierarquias familiares, enquanto outros se aproximaram da pintura, atraídos por seu poder inegável. Beatrice ficou em algum lugar no meio, seus instintos sociais guerreando com seu julgamento estético. Passei minha carreira inteira avaliando arte. Walter continuou, dirigindo-se à sala em geral. Elogiei obras que valem milhões e rejeitei outras porque não se encaixavam em nossa estreita definição de valor. Mas, estando aqui esta noite, tenho que perguntar: o que estamos perdendo? Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns concordaram com a cabeça, enquanto outros zombaram. A tensão na sala havia se tornado quase insuportável. Isso é sobre mais do que apenas uma pintura, Walter continuou. É sobre quem decide o que a arte importa. Quem pode contar histórias. Quem pode ser visto. Beatrice deu um passo à frente, tentando mediar. Talvez pudéssemos discutir isso de forma mais apropriada em outro momento. Mas suas palavras não tinham convicção, e ela parou de falar ao avistar um detalhe na pintura que não havia notado antes. Um reflexo da alma da cidade que fez sua coleção cuidadosamente selecionada parecer superficial de repente. O debate se intensificou. Vozes subiam e desciam, algumas defendendo valores tradicionais, outras questionando suposições antigas. A pintura estava entre elas como uma testemunha silenciosa, sua verdade não ofuscada pela controvérsia que a cercava. A qualidade fala por si, argumentou um convidado. O histórico não deveria importar. Então por que todos nós reagimos da maneira que reagimos quando ela começou? Walter rebateu. Porque presumimos que ela não pertencia a este lugar. O rosto de Charles ficou cada vez mais vermelho. É exatamente isso que está errado com o mundo da arte hoje. Tudo tem que ser sobre justiça social. O que aconteceu com a arte pela arte? A arte nunca foi apenas pela arte, respondeu Walter, sua voz cortando o barulho. Sempre foi uma questão de poder, quem o tem, quem não o tem e quem o detém toda a história. A discussão tinha ido além da estética para um território que deixou muitos convidados visivelmente desconfortáveis. Questões de classe, raça e privilégio pairavam no ar, impossíveis de ignorar diante do trabalho de Aissa. Beatrice fez outra tentativa de restaurar a ordem, mas sua graça social praticada parecia inadequada no momento. As regras usuais de engajamento tinham sido quebradas, deixando a verdade crua exposta sob o verniz educado da alta sociedade. Walter se manteve firme, sua reputação acrescentando peso às suas palavras. Olhe para aquela pintura. Olhe realmente para ela. Então me diga honestamente que sua primeira reação não foi influenciada por quem você pensou que a artista era, e não pelo que ela criou. A sala estalava de tensão enquanto suas palavras forçavam cada pessoa presente a confrontar seus próprios preconceitos e suposições iniciais. As barreiras confortáveis entre os que estão dentro e fora do mundo da arte foram irreparavelmente rompidas. A luxuosa sala de leilões se transformou em um fórum improvisado, com a pintura servindo como catalisador e testemunha do drama que se desenrolava. Os limites sociais usuais se confundiram enquanto discussões acaloradas irrompiam por todo o espaço. Não foi para isso que viemos aqui, Charles anunciou, tentando reunir apoio. Estamos aqui para adquirir obras estabelecidas, não para nos envolver em experimentos sociais. Sua voz carregava um toque de desespero, como se ele pudesse sentir sua influência diminuindo. Aissa ficou em silêncio ao lado de seu trabalho, sua presença em forte contraste com o caos ao seu redor. A pintura falava muito, sua representação da vida urbana revelando verdades que nenhuma quantidade de manobra social poderia ignorar. Na verdade, uma voz cortou o clamor. Era Margaret Shen, esposa de Walter e uma importante dona de galeria. É exatamente isso que a arte deve fazer. Deve nos deixar desconfortáveis, nos fazer pensar, nos fazer questionar. Charles tentou redirecionar a atenção para suas próprias aquisições recentes. Acabei de comprar um Basquiat no mês passado por... Mas suas palavras sumiram quando vários convidados se afastaram, mais interessados em examinar detalhes do trabalho de Aissa. A pintura havia se tornado um teste de rochacha para a elite reunida. Alguns viam nela uma ameaça ao seu mundo cuidadosamente construído de valor artístico. Outros reconheceram uma verdade que há muito ignoravam. As métricas usuais de valor artístico, faixas de preço, representação em galerias,
recordes de leilão, pareciam cada vez mais vazias. A técnica sozinha. Um dos artistas consagrados presentes começou, estudando a pincelada de perto. Isso não é trabalho amador. Isso é maestria. Aissa finalmente falou, sua voz calma, mas firme. A arte não é só sobre técnica. É sobre verdade. Sobre ver o que os outros escolhem ignorar. Ela gesticulou para uma parte de sua pintura mostrando crianças brincando em meio à decadência urbana. A beleza existe em todos os lugares, se estivermos dispostos a olhar. Suas palavras cortaram a pretensão, forçando muitos presentes a confrontar seus próprios preconceitos. Vários convidados que inicialmente a haviam dispensado agora não conseguiam encará-la. Você sabe o que eu vejo quando limpo essas casas. Aissa continuou, surpreendendo a todos com sua franqueza. Vejo belas artes penduradas nas paredes, arte que fala de luta e esperança. Mas este tudo reginizado, seguro. A verdadeira luta, a verdadeira esperança, que existe fora dessas paredes. A sala ficou em silêncio. Até Charles pareceu momentaneamente sem palavras. Walter deu um passo à frente novamente. Criamos um sistema que valoriza a procedência acima do poder, a linhagem acima da verdade. Talvez seja hora de questionar esse sistema. O debate se intensificou. Alguns convidados argumentaram pela manutenção dos padrões tradicionais, enquanto outros começaram a questionar tudo o que haviam aceitado anteriormente sobre o valor artístico. Mas onde traçamos o limite? Alguém perguntou. Se abandonarmos nossos padrões. Nossos padrões. Aissa interrompeu, sua voz baixa de alguma forma carregando mais peso do que os argumentos mais altos. Quem criou